alface, hambúrguer, brócolis, sorvete, couve, pizza, pata de tarântula grelhada, Que você falou? Eu juro que isso é um prato muito tradicional no Camboja. Ah, mas não me olha com essa cara não, que eu sei que você põe uva passa no cachorro quente. Isso é muito pior. A alimentação. A hora de comer sempre foi um momento de comunhão com a nossa família, de lazer com nossos amigos e de disputa de vida ou morte com os nossos irmãos. Ninguém seria louco de negar a importância que a alimentação tem na vida de todos os seres vivos, mas, sendo completamente honestos, quanto tempo e atenção a gente dedica aos alimentos que nós ingerimos? Sempre que se trata de alimentação, há uma frase que todos gostam de repetir: a gente é aquilo que a gente come. Ora, mas vocês não são coxinha nem cachorro-quente e eu não sou biscoito. Pensando bem... Tá, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Se a gente é o que a gente come, então quais são os processos que acontecem no nosso corpo quando a gente come? Qual é a influência dos nossos hábitos alimentares no nosso bem-estar? A alimentação afeta apenas o corpo ou também afeta a mente? Quem é mais forte, Goku ou Super-Homem? Falaremos de tudo isso e muito mais na sexta-feira no Globo Repórter. Pera, não, vamos falar disso agora mesmo, aqui nessa live. Corpo humano, esse amontoado miserável de carne e de segredos. Tá, é sério mesmo que eu vou fazer uma referência a um jogo de videogame que foi lançado nos anos 80, e aí talvez daqui a uns 15 anos 2 alunos vão ser capazes de entender a referência que eu fiz agora, mas até lá eles já esqueceram do que eu falei nessa live. Enfim, o corpo humano. O corpo humano de uma pessoa adulta é composto em geral por 65% de água. Basicamente, nós somos gelatinas que são conscientes da nossa própria existência. Eu sei o que vocês estão se perguntando agora. Professor, e se o nosso corpo fosse um filme do Velozes e Furiosos? Muito bem pensado. Nesse caso, a água seria o Han. Todo mundo gosta dele e ele está em todas as cenas. Os outros 35% são divididos entre 4 outras substâncias principais. 16% do nosso corpo são proteínas. As proteínas formam nossos músculos, formam os nossos órgãos, né, como o coração ou o intestino. Na metáfora do Velozes e Furiosos, as proteínas seriam como o Dom. Ele é forte, ele mantém todo o grupo unido e sem ele não tem filme. Outros 16% são gorduras. Eu admito que alguns de nós têm mais de 16% de gordura no corpo. Mas a gordura nada mais é do que uma reserva de energia do seu corpo. Tá? A gordura é como a gasolina que abastece lá as super máquinas. É um combustível indispensável. 3% do nosso corpo são minerais. Os minerais são usados como manutenção e como matéria-prima de várias partes do corpo. Por exemplo, o cálcio e o fósforo fazem parte da composição dos nossos ossos. Já o potássio e o sódio ajudam a regular a quantidade de água no nosso corpo. Pensando lá no Velozes e Furiosos, os minerais seriam as oficinas que reparam os carros. Se você não controla o nível dos minerais no seu carro, nesse caso, no seu corpo, você vai começar a ter sérios problemas de desregulagem. Finalmente, 1% do nosso corpo é formado por carboidratos. Os carboidratos são uma fonte de energia super potente e que pode ser acessada pelo corpo muito mais rápido do que a gordura. Os carboidratos, pensando lá no Velozes e Furiosos, os carboidratos são o nitro. É aquele botãozinho que você aperta e faz o carro sair voando. Mas assim como o nitro dos filmes, o seu corpo não armazena muito carboidrato.
Então a forma mais fácil de você consegui-los é através de alimentos que são ricos nesse componente. Depois dessa comparação, você deve estar pensando, mas João, se o nosso corpo é o Velozes e Furiosos, quem é o Paul Walker? Ótima pergunta. O Paul Walker é o anjo da guarda que nos diz para ir fazer uma saladinha com peito de frango ao invés de pedir um iFood. Saudades do Paul Walker. Então essa é a composição do nosso corpo. Água, gordura, proteína, minerais, carboidrato. E o nosso corpo usa todos esses nutrientes o tempo inteiro e eles precisam ser renovados constantemente. A água é gasta para a manutenção da sua temperatura corporal, para digestão e em vários processos químicos a nível celular. A gordura e os carboidratos são usados como fontes de energia. Já as proteínas são usadas para a reconstrução dos tecidos do seu corpo e para a recuperação molecular. Então 100% do nosso corpo se renova o tempo inteiro. Alguns nutrientes passam a fazer parte de nós, outros são destruídos e outros se desgastam e são expelidos quando você vai no banheiro. Daí vem a importância de uma boa alimentação. Você precisa repor esses nutrientes fundamentais para que o seu organismo funcione plenamente. E por isso é tão importante a gente falar sobre nutrição, para que você possa tomar decisões bem informadas sobre o que comer, quando comer e por que comer certos alimentos. Mas não dá para a gente falar em nutrição sem a gente falar antes sobre nutrientes. Então senta aqui com o titio que eu tenho um último elemento muito importante que você precisa entender antes da gente avançar. Quando comemos qualquer coisa, digamos um X-podrão nervoso, nosso corpo pega esse X-podrão e começa a desmontar cada ingrediente dele, reduzindo eles a partes bem pequenininhas. Depois, nosso corpo faz uma varredura para ver quais são as suas necessidades imediatas. E dependendo do que seu corpo está precisando, ele vai remontar cada uma dessas partículas, criando os nutrientes que ele acredita que você precisa mais. Vamos a um exemplo prático. Depois de você comer o X-podrão, você saiu para uma caminhada? Então o corpo vai remontar as partezinhas lá pequenininhas do X-podrão e vai transformar elas em energia, chamada glicose, para que você consiga andar. Mas pensando em outro exemplo, depois do X-podrão você ficou tão pesado que você passou 2 minutos fazendo força para se levantar da cadeira? Nesse caso, o seu corpo vai transformar as partículas pequenininhas lá do X-podrão em proteínas, para que você possa recuperar a musculatura que você desgastou tentando sair da cadeira. Terceiro exemplo, depois do X-podrão você decidiu tirar um cochilo? Então o corpo vai transformar as partículas do seu X-podrão em gordura e vai armazená-las para que você possa usar depois. Ou não usar nunca. E aí você vai criar aquele pneuzinho que nunca some. Maldito pneuzinho, que de novo, né? Tudo a ver com Velozes e Furiosos. Pneu. E se vocês acharam que minha metáfora com Velozes e Furiosos foi ruim o suficiente, se prepare que lá vem outra. Para tentar deixar mais claro, imaginem que o alimento que você consome é um cenário de Lego. Mas é um daqueles cenários de Lego que já vem prontos, que você compra na loja. Por exemplo, digamos que o X-podrão é um cenário do Lego Star Wars. Quando você está só a broca e come o podrão, imagine que o seu corpo desmonta a navinha linda que vem no Lego Star Wars, deixando só as pecinhas desmontadas. Depois o seu corpo vê o que você precisa. E depois desse X-podrão, o intestino desse menino vai trabalhar bastante. Então eu vou pegar essas pecinhas aqui e vou montar uma privadinha de Lego para ajudar ele a digerir esse negócio. Ixi Maria, esse doido resolveu que vai caminhar na praia depois do podrão. Então eu vou transformar essas outras pecinhas aqui em um tênis de corrida para dar energia para ele. Metade das peças que sobraram eu vou guardar para usar depois. E a outra metade, amanhã cedo você vai ver o que vai acontecer com a outra metade. Então nosso corpo é uma espécie de máquina de quebrar naves de Star Wars
pegar essas pecinhas e transformar elas em tênis de corrida ou em privadinhas de Lego. Em outras palavras, é uma máquina de quebrar alimentos e transformá-los nos nutrientes que a gente precisa para sobreviver. A esse processo contínuo e sem fim, damos o nome de metabolismo. Agora sim, a gente pode continuar com essa bagaça. A OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que no mundo 1 em cada 3 pessoas é desnutrida. Mas professor, com tanta gente acima do peso, como é que isso pode ser verdade? Pois é, a desnutrição pode acontecer até mesmo com pessoas obesas, já que não se trata da quantidade de comida que a pessoa ingere, mas da qualidade dos nutrientes que são ingeridos. Usando a metáfora do Lego, uma pessoa é considerada desnutrida quando os alimentos que ela consome não são o suficiente para que, depois que eles são quebrados ali pelo seu organismo, os nutrientes que se formem sejam capazes de suprir as suas funções vitais. Por exemplo, as pessoas gostam muito de falar, as propagandas adoram, inclusive, gostam muito de falar sobre as vitaminas presentes em certos alimentos. Mas o que são as vitaminas? As vitaminas nada mais são do que alguns nutrientes que os cientistas identificaram que, se o seu corpo ficar muito tempo sem produzir, a ausência desses nutrientes vai te levar à morte. Os nutrientes que podem causar a morte se não forem consumidos foram catalogados e juntados em um grupo. E esse grupo foi chamado vitamina. Inclusive, a palavra vitamina é a junção de 2 palavras. Em latim, vita significa vida, e a parte amina é um termo genérico usado na química para designar grupos orgânicos, compostos orgânicos. Assim, as vitaminas nada mais são do que um composto orgânico que permite que nós vivamos. Como vocês já devem ter percebido, a desnutrição é um problema gravíssimo, que é responsável por quase metade das mortes de crianças no mundo. A desnutrição infantil pode causar danos irreversíveis à saúde física e mental. Inclusive, ela pode causar diminuição da imunidade, pode causar ataque cardíaco, diabetes, hipertensão e câncer. A carência de nutrientes pode causar problemas inclusive na capacidade de concentração e de memorização, influenciando no rendimento escolar. Crianças bem alimentadas ficam mais motivadas para participar de todo tipo de atividade. Inclusive, há dados da ONU que mostram que a melhoria na alimentação das crianças pode ter um efeito de até 12% na economia do país a longo prazo. Crianças bem alimentadas estudam mais, conseguem melhores empregos e contribuem no desenvolvimento das suas comunidades. Já segundo a Unicef, para cada R$1 investido em alimentação de qualidade, as pessoas economizam R$16 no futuro, seja por causa do aumento da produtividade dessa pessoa que se alimentou melhor, seja por causa da melhoria da sua saúde, o que diminui a demanda de tratamentos médicos no futuro. Então é sempre uma boa ideia a gente pensar bem antes de levarmos algo à nossa boca. Mas que tipo de alimentos devemos comer? Bem, o primeiro passo é evitar os alimentos ultraprocessados, como doces, macarrão instantâneo, alimentos em conserva, refrigerantes e biscoitos. Sim, sobrou até pro biscoito. Pois no processo de fabricação, os ingredientes sofrem diversas alterações na sua composição. São retiradas as fibras, a água e grande parte de seus nutrientes, que são substituídos por sais, açúcares, gorduras e outros elementos que, se por um lado podem fazer mal à saúde, por outro são rapidamente absorvidos por seu organismo, por esses nutrientes não estarem em uma cadeia complexa de fibras que deixariam sua digestão mais lenta. E a absorção rápida desses nutrientes pode causar um aumento da gordura corporal. A OMS avalia que a maior causa de obesidade no mundo é o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados. Outra coisa importante para a gente melhorar a nossa alimentação é darmos preferência a alimentos orgânicos e naturais, como frutas, legumes, grãos e sementes. A alimentação bem balanceada também é fundamental. Todo mundo sabe que brócolis é um alimento muito saudável, mas nem o maior fã de brócolis do mundo seria capaz de sobreviver comendo só essa hortaliça. É necessário ter variação. É como sua avó diz, um prato colorido é um prato saudável. É isso, galera. Esses são os conceitos iniciais para a gente começar a debater esse tema.
Eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre como essa máquina maravilhosa funciona. Obrigado por ter nos assistido até aqui. E antes que eu me esqueça, Goku daria uma surra no Super-Homem. Afinal, ele é amigo do Vegeta, e vegetais fazem a gente ficar fortinho e crescer. Peço perdão por essa piada horrível, mas não tinha como acabar de outra forma. Então vamos agora para a apresentação da professora Janaína, que ao contrário de mim é uma pessoa séria, e que vai falar um pouco mais sobre esse assunto de forma muito melhor do que eu. É com você, Jana.